Você já reparou que, quando pensa em chocolate, a cabeça enche de imagens rápidas? Barra quebrando, bombom brilhando, brigadeiro de festa, sorvete escorrendo na colher. Só que, por muito tempo, chocolate nem era doce. Antes da barra, antes do bombom, o que existia mesmo era o cacau, bebido como uma poção amarga, espessa, cheia de significado. Essa história não começa em fábrica, nem em supermercado, nem em caixa de bombom. Começa muito antes, em florestas, em rituais, em moedas feitas de sementes, em xícaras que pareciam pequenos altares. Hoje, a gente vai viajar pelo caminho do chocolate, do cacau sagrado até o doce do dia a dia. Muito antes da Europa sonhar com chocolate, maias e astecas já chamavam o cacau de coisa sagrada. Os grãos de cacau eram tão valiosos que serviam como dinheiro. Dava para pagar imposto, comprar comida, fazer negócios. A bebida de cacau, o chocolate, era amarga, apimentada, densa. Não era um mimo depois do almoço. Era coisa séria. Bebida de cerimônia, de guerra, de poder. Aí vem a parte que você já imagina. Chegam os europeus, chegam as caravelas, e o cacau, junto com tanta coisa, atravessa o oceano. No começo, o chocolate na Europa era estranho, exótico, caro, coisa de nobreza, servido em xícaras elegantes. Ainda era bebido, ainda era mais remédio e luxo do que doce de mercearia. O ponto de virada vem quando o chocolate encontra o açúcar. O que era bebida amarga e ritualística começa a ficar doce, cremosa, agradável para o paladar europeu. Aos poucos, o chocolate deixa de ser só poção misteriosa e vira prazer líquido, servido em salões elegantes, cafés e casas ricas. É aqui que nasce a ideia do chocolate como indulgência, como mimo, como recompensa. Por séculos, chocolate foi quase sempre bebida. Só no século XIX, com novas técnicas e máquinas, é que alguém olha para aquilo e pensa: e se a gente tirar um pouco da gordura, misturar diferente, prensar e comer o chocolate em barra? Nasce o chocolate sólido, que pode ser embalado, vendido em pedaços, levado no bolso. Da bebida de rei, o chocolate começa a virar lanche de gente comum. Mas essa história docinha tem um lado bem amargo. Enquanto o chocolate ganhava vitrines bonitas, o cacau e o açúcar vinham de sistemas de trabalho extremamente exploratórios, muitas vezes marcados por escravidão e condições injustas. É um daqueles casos em que a gente morde um bombom sem lembrar quantas histórias difíceis cabem dentro dele. Chocolate é também um convite para pensar quem planta, quem colhe, quem lucra e quem quase não aparece. Hoje, o chocolate é aniversário, Páscoa, sobremesa de domingo, conforto em dia ruim. Virou parte da nossa memória afetiva. Bolo de avó, brigadeiro de festa, bombom roubado da geladeira. Mas ele continua carregando todas aquelas camadas. Cacau sagrado, luxo europeu, fábrica moderna, campo de trabalho escondido. No fim das contas, cada pedacinho de chocolate que derrete na boca é também um pedacinho da história do mundo, misturando doçura, poder, desigualdade e afeto na mesma mordida. O chocolate parece só aquele docinho depois do almoço. Uma trufa bonita, um recheio cremoso, a sobremesa para fechar com chave de ouro. Mas sem a gente perceber, cada mordida ainda carrega um pouco de tudo que veio antes. Cacau sagrado, luxo de rei, fábrica barulhenta, roça de cacau escondida do nosso olhar. Quando ele derrete na boca, não é só açúcar e manteiga de cacau fazendo festa. É a história inteira do chocolate dando um oi rápido antes de desaparecer. No fim, esse docinho redondo que some em 2 segundos é quase uma piada pronta. Tanto caminho para no final virar aquele só mais um e eu paro que a gente conhece tão bem. Comente aqui qual o tema que você gostaria de ver ilustrado num próximo vídeo. Se gostou, clique aqui no joinha e compartilhe.